Fala, meu querido, fala, minha querida. Tô aqui diretamente de Florianópolis, Ilha da Magia. Vim aqui fazer dois eventos aqui, um para cliente, um para corretor. E eu queria passar aqui para a gente falar sobre o impacto do tarifaço, o impacto das sanções aí no mercado imobiliário brasileiro. Essa é uma situação aí que está gerando muito ruído e pouca gente falando a respeito disso, diretamente ligado ao mercado imobiliário. E aqui você sabe, canal Ronaldo Dantas, você vai saber sobre o mercado imobiliário, vai saber sobre investimentos, vai saber também sobre empreendedorismo e vendas. É isso que a gente fala aqui. Se isso te interessa, já começa a seguir aí, já deixa seu like. E se você não conhece ainda, espera até o final e depois você considera se vale o like ou não, tá? É uma linguagem informal, eu quero falar com você aqui como troca ideia aqui com os meus sócios, com os meus corretores, para que a gente possa passar aí uma visão, um panorama aí de como está o mercado e como o mercado está reagindo com relação a tudo isso. Não quero falar do aspecto político, eu acho que tem muita gente já falando a respeito disso. Meu objetivo aqui é falar da interferência, o que acontece e como isso impacta o mercado imobiliário. Primeiro, taxa de juros 15%, polaridade, conflitos externos. Esse cenário é o cenário de 2025, mas também é o cenário de 2006, meu querido. Olha só, presta atenção. Esse mesmo cenário que você está vendo, taxa de juros de 15%, risco, né, nessas transações externas, a gente já viveu em 2006. Agora, se eu te perguntar, se você pudesse voltar hoje no passado, você teria comprado aquele imóvel que você sabe que valorizou? Então, presta atenção, presta atenção. O mercado imobiliário, ele é muito robusto, ele é um mercado robusto, tá vendo isso aqui, ó? Tudo prédio que alguém um dia comprou e hoje teve uma valorização, isso aí é indiscutível. Se você for no cartório hoje pegar um registro, uma matrícula de um prédio desse aqui, ver por quanto ele comprou e quanto que ele vale hoje, com certeza ele valorizou muito e passou por todas as crises que você pode conhecer, né? Que o Brasil é mestre em viver em crise, né? Tem um meme que eu acho bem interessante, que o Hulk, né? Pergunta pro Hulk, assim, como se o Hulk fosse brasileiro, né? Fala assim, qual que é o segredo de vocês superarem as crises? Eu falo assim, é porque a gente nunca sai dela. Então, para mim, essa é a concepção do Brasil, né? Tem até uma frase que eu postei, que é: o Brasil é muito desorganizado para dar certo e muito grande para dar errado. O Brasil é muito importante para dar errado. Tanto é que, por mais que algumas pessoas pensem que o Brasil estava no caminho da Venezuela, e talvez seja até um desejo de algumas pessoas que o Brasil vá para esse caminho, só que o Brasil não é uma Venezuela. O Brasil é uma superpotência agrícola. Não é uma potência, é uma superpotência agrícola. 1 bilhão de pessoas se alimentam através do Brasil. Então, o Brasil não é desprezável. É um país num tamanho continental, são 213 milhões de pessoas, tem uma produção interna e um consumo interno muito importante, muito relevante para o mundo. Então, não é um país que simplesmente alguém pode falar, levantar a bandeira e falar assim: a partir de hoje eu sou comunista e pronto, e acabou. Isso simplesmente não vai acontecer, porque o mundo não vai permitir que isso aconteça. Tanto é que a gente está tendo agora essas preocupações em escala maior com relação à sanção. E para muita gente, apesar de isso ter afetado diretamente o agro, para muita gente isso está sendo um motivo de até ânimo, de entusiasmo, justamente porque agora parece que os ventos estão mudando e as pessoas já estão mais felizes por uma expectativa de uma transformação aí na economia. Então, as sanções, elas afetam diretamente, principalmente o pessoal que está ligado à pecuária de corte, né? Não é todo o agro que foi impactado, até porque houve um esvaziamento das sanções. Muitas mercadorias que impactavam o agro, elas foram tiradas do tarifaço do Trump, e isso acaba impactando diretamente agora. Então, o que deve acontecer também? Essa carne que deveria ser exportada para os Estados Unidos, a carne brasileira lá nos Estados Unidos vai estar mais cara. Quem está sendo taxado, na verdade, é o americano, tá? A mesma coisa que o Haddad fez com a gente aqui com relação às blusinhas da Shopee, o Trump está fazendo lá com os americanos, tá? Mas é lógico, o intuito aqui era arrecadar mais, o intuito lá é punir o Brasil. Por quê? Porque lá já tem um consumo, a gente tem outros mercados para poder adquirir carne, então eles têm a possibilidade de comprar. Só a carne brasileira vai ficar mais cara, o pessoal vai optar por outras carnes e outras procedências.
e essa carne ela ou vai procurar outro cliente, mas não tem um cliente talvez tão robusto, né, tão grande assim quanto o Brasil. Tem a China que tem muita boca lá, 1,3 bilhão bocas para poder se alimentar, o pessoal precisa de proteína, mas muita dessa carne vai ficar internamente. Então deve pressionar também um pouco da inflação, principalmente nesse pacote da cesta, né, de alimentos, que é uma cesta bem relevante. A carne é um dos itens assim muito importante para a gente. Então, provavelmente agora a gente vai ter a picanha mais barata aí durante um primeiro momento. Isso a longo prazo não é bom, porque num segundo momento, isso já aconteceu outras vezes, onde os agricultores, né, os pecuaristas, eles vendo, né, o preço do custo de produção maior do que o custo de venda, eles estão tendo prejuízo, eles começam a querer sair do mercado. E aí eles começam a abater as matrizes. Quem que são as matrizes? São as vacas que elas produzem, estão ali, elas não vão ser abatidas, elas estão ali para poder produzir outros gados, né, outros bezerros que vão gerar. Então, quando abate as matrizes, isso lá na frente afeta a oferta, porque aí para de nascer, né? A gente não tem mais um volume tão grande e isso pode impactar. Então, a primeiro momento pode ser que a carne até fique um pouco mais barata, mas isso no longo prazo não é bom. Então, a gente espera que isso se resolva o quanto antes, né? Que a gente consiga achar um consenso aí para isso. Mas, a princípio, pode ser que tenha alguma situação. Nos nossos clientes da pecuária, muitos deles eles estão postergando a compra, eles não decidiram não comprar. Mas então, vou esperar um pouquinho, vou ver como é que vai ficar. Isso gera um certo ruído, né, em alguns aspectos, em algumas regiões mais específicas, mas de modo geral, o volume de compra de imóvel está muito alto. As pessoas estão, mesmo com taxa Selic a 15,75, mesmo com conflito externo, né? A gente tem duas guerras acontecendo, uma terceira até podendo acontecer também, mesmo com toda essa questão tarifácia, mas isso também aconteceu em 2006. Tá? Então, esse mesmo cenário que a gente tem, né, tirando as sanções, esse mesmo cenário a gente tinha em 2006, e de lá para cá a gente teve essa valorização espetacular. Tá? Então, assim, de modo geral, muita gente está otimista com relação a isso. Muitos dos clientes não estão nem aí, né? A verdade é essa. Principalmente aquela pessoa que não tem condição de escolher se ela, será que eu vou sair do país ou não vou sair? Cara, são 213 milhões de pessoas. É impossível que essas pessoas saiam. Elas vão continuar precisando de moradia, vão precisar de alimento. Então, isso é um fator básico. Isso aqui é a primeira demanda, das primeiras necessidades, e isso tem a resiliência, tem a robustez de carregar, passar pela crise, justamente por não ser um item de vaidade. Não é porque eu gostaria, um desejo, não, é uma necessidade. Você tem a necessidade de morar em algum lugar, então isso faz com que o mercado imobiliário seja esse mercado tão robusto. E isso aqui é tomada de território, tá? Quando alguém compra uma matrícula dessa aqui, ó, ninguém mais tem ela. E aí, até dependendo da demanda, a gente está aqui em Florianópolis, por exemplo. Florianópolis é uma ilha, e uma ilha que tem uma série de limitadores de verticalização, por exemplo. Então tem uma oferta muito baixa e uma crescente muito alta. Tem muita gente vindo para cá, e hoje também a dinâmica social também está muito diferente. Antigamente morava muito mais gente no mesmo imóvel, hoje já é bem menos pessoas, né, que moram no mesmo imóvel. Então hoje tem uma demanda ainda maior pela mesma quantidade de pessoas, né, por conta da dinâmica da vida. Então, esses são alguns aspectos que fazem com que o imóvel continue valorizando. Então, se você achar um bom lugar, ele sempre vai valorizar, né? Mesmo, só para você ter ideia, eu comparei ontem a Florianópolis, por exemplo, com Manhattan. Durante a pior crise imobiliária do mundo, que foi em 2008, quebra do Lehman Brothers, os imóveis nos Estados Unidos derretendo, perdendo valor, Manhattan continua valorizando. Por quê? Porque é uma ilha, né? Tem uma oferta muito limitada e muita gente querendo entrar lá. Então, está muito relacionado à lei de oferta e procura. Então, se você acha um imóvel que tem mais demanda do que oferta, naturalmente isso sobe, tá? Por mais que alguma pessoa pode falar, ou não, que não é investimento, é porque não entende muito sobre isso, não sabe sobre a dinâmica do mercado de modo geral. Beleza? Ó, só para poder tranquilizar vocês, o mercado imobiliário está acelerado. No mês passado, a gente bateu recorde de vendas, vendemos meio bi. E esse mês a gente está, assim, o melhor julho da história
da My Broker, né? Então, a gente está muito otimista, porque as pessoas estão entendendo que o mercado imobiliário ele tem essa robustez para atravessar momentos de incertezas, e por mais que o mercado está reagindo assim, até a bolsa de valores subiu bastante agora. Isso mostra o otimismo das pessoas. Estava esperando com relação ao tarifácio, mas como foi desidratado, a bolsa em algumas ações acabou subindo bastante, e o mercado imobiliário também está muito entusiasmado, porque apesar de ter taxa de juros de 15%, expectativa da Focus é para o ano que vem a gente está com 12 e uma tendência de queda. Então a gente acredita que isso vai se resolver, e o mercado imobiliário ele vem aí com uma possibilidade aí de você ter um ponto seguro até passar por toda essa turbulência. Então, meu querido, se gostou, segue, comente, compartilha, manda para seus amigos aí, manda no grupo de WhatsApp, dá um hypado aí e dá uma força, porque eu vou saber que tá sendo relevante. Aí eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui, parando aqui um pouco do meu tempo aqui pra gente poder trocar essa ideia. Beleza? Forte abraço.